Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão Brasil e o mundo. Então você aí, estreliastro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, gostaria de dizer a você que estão acabando as vagas para a Convenção das Bruxas 2025. A Convenção das Bruxas tem esse nome, pessoal, porque acontece nas proximidades do Halloween e o Dia de Finados. E claro que nós vamos numa cidade mística, considerada a cidade das bruxas, dos duendes, das fadas, aproveitar essa egrégora para fazer uma festa fantasia, rituais noturnos com muita diversão, expedições noturnas e rituais ancorados por uma entidade espiritual para transformar a vida e ancorar o sagrado feminino, trazendo libertações de amarras, trazendo a possibilidade de se regenerar, de transmutar tudo aquilo que porventura esteja atrapalhando a sua vida. É um evento voltado ao universo feminino. O valor é de R$ 1.700, pessoal. Incluindo hospedagem, café da manhã, todos os eventos, todos os rituais, transporte na cidade, que é muito, mas muito caro. Então, nós fretamos um ônibus para todos os dias podermos ir aos locais, que sai muito mais em conta. Então, se você quiser participar, essa é uma oportunidade de conhecer também as belezas naturais de São Tomé das Letras, viu? Tenho certeza que você vai adorar, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha. Previsão Brasil e o mundo. Oráculo. De que precisamos nos prevenir nesse momento, oráculo? Optcha. Vamos lá. Se manifestou a carta 20, tá? A carta 20, ela virou enquanto eu estava embaralhando. E ela tem uma conexão com duas regiões. Aqui no Brasil, com o Rio de Janeiro, por causa do carnaval. E também na Europa, tem uma relação com a Espanha, devido às festividades culturais. Mas vamos ver como ela vai cair, onde ela vai cair, por que que ela apareceu. Por que que eu a percebi, né? Bom, num primeiro momento o jogo abre de uma forma muito positiva, tá? Abriu com a carta 33, a carta 36, numa mesa real, por exemplo, ela fala de soluções. A carta 33 é uma das cartas do baralho cigano que fala da abertura. É claro que uma chave pode abrir ou fechar alguma coisa, né? Mas tem o simbolismo da solução. Solução afetuosa, né? Emocional. Carta 24, o coração e espiritual. Gente, realmente um processo bem positivo que eu vou abordar daqui a pouquinho.
Eu posso considerar, de uma maneira geral, que a espiritualidade está nos mostrando, mais uma vez, que devemos acalmar os nossos corações. Claro, pessoal, que a gente está num processo de transição complicado, a gente está vendo tanta barbaridade, tanta coisa ruim acontecendo. Então, obviamente, que todos nós vivemos numa apreensão, ainda mais aquelas pessoas que vivem nas capitais, nos grandes centros urbanos, né, em locais muito movimentados. Eu, por exemplo, as minhas moradias são sempre afastadas, né, dos centros, independente de onde eu esteja. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu moro em locais muito tranquilos, independente de ser aqui no Rio de Janeiro, de ser em São Tomé das Letras, de ser em outra capital, que eu já morei em várias capitais brasileiras, né? Eu sou uma cigana, então eu já passei por diversas capitais e todos os lugares em que eu morei, eu dei preferência aos lugares mais afastados, inclusive de um pequeno centro. Né? Isso por diversas questões. Eu tenho, gente, algumas dificuldades. Eu tenho dificuldades muito grandes com barulho. O barulho, né? Assim, a poluição sonora, ela mexe muito com o meu emocional. Eu tenho algumas sensibilidades. Eu acredito que por causa da mediunidade, eu estou fazendo acompanhamento psiquiátrico e até uma investigação relacionada a algum grau de autismo, espectro, né, de autismo. E eu tenho algumas sensibilidades, tá? Então, para aquelas pessoas que vivem nas grandes cidades, mesmo que seja no subúrbio, mesmo que seja no interior, mas cidades mais popularizadas, com muita intensidade de pessoas, obviamente que a gente está no período de apreensão, né? Num período mais complicado, porque a gente está vendo o calor, né, da violência, da impunidade em várias localidades. E claro que isso gera uma apreensão. Então, a espiritualidade, com essa abertura, mais uma vez, vem dizer: calma, esse processo vai terminar, esse processo vai acabar. É claro que, desde que o mundo é mundo, há problemas, e até o fim do mundo, que eu acredito que não aconteça, pelo menos dentro dos próximos 1000 anos, também haja problemas diversos que a gente tenha que lidar, né? Mas cada geração, ela lida com arquétipos diferentes. Então, a gente vai resolvendo um e vai surgindo outro de onde a gente menos espera. Mas a vida é assim, né? A vida é assim. Essas cartas iniciais, que saiu também a carta 9, seguida ali com essa abertura maravilhosa, também pode estar retratando algum pronunciamento amoroso, algum pronunciamento, alguma expressão espiritual que possa ser divulgada amplamente. Mas eu sinto, né, quando eu olho para essas cartas, paz. Então, alguma coisa talvez toque o nosso coração nesse sentido, alguma declaração de alguém, né, algo que pegue o coletivo de uma forma geral. A gente também está num momento importante, mas é muito cedo para se falar da finalização do conclave, por exemplo, mas com certeza a gente pode ver muita expressão nesse meio ainda, tá? A carta 7, que fala dos países mais perigosos no mundo, saiu logo em seguida essa mensagem abençoada, inclusive indicando algum processo relacionado a tráfico de pessoas, tá? Olha, carta 7, a cobra, aí ó, o caminhar de pessoas, né? O livre-arbítrio aqui. Então, aqui voltado a mulheres, tá, pessoal? Então, tráfico de mulheres ou crianças. Eu sei que hoje em dia é comum, inclusive, o tráfico de jovens, meninos, também é algo que tem acontecido, mas o jogo apresenta, tá, alguma movimentação, desarticulando alguma quadrilha de tráfico humano internacional, certo? Internacional. Pessoal, aqui no Brasil nós temos muito esse problema, principalmente na região centro-oeste, na região norte e nordeste, tá? Do nosso Brasil. Então, não é de hoje, há muito tempo. Inclusive, temos pessoas trabalhando em nosso Brasil, praticamente escravizadas, né? Dentro da escravidão moderna, inclusive muitos colombianos,
tá? Muitos colombianos, e eu acredito que alguma coisa nesse sentido, porque me fala de uma desarticulação de uma quadrilha, certo? Bom, pessoal, a carta 4 que indica o Brasil, né? A casa do cartomante, a pátria, a nação, a ancestralidade, a cultura, a arquitetura cultural de uma nação, saiu numa posição que fala de uma notícia difícil, um acontecimento difícil no Brasil. Inclusive, eu acredito que tenha relação com o judiciário ou magistrados, tá? Porque fala de documentos e justiça, tá? Então, no Brasil, alguma situação difícil relacionada a magistrados, a justiça de uma forma geral, incluindo OAB, incluindo entidades ligadas a esta questão. A questão é, energeticamente, o jogo me apresenta na segunda e terceira linha as cartas mais difíceis, tá? Indicando, primeiro, uma falsa calmaria, então um período de alegria, de paz, de tranquilidade, que a gente está ali acomodadinho em uma energia, que eu acredito que isso esteja ligado diretamente a questões bélicas. Eu já disse que esse ano a gente vai ter sim, né, muitas atividades bélicas, muitos conflitos bélicos, isso, conflitos até surpreendentes. Na realidade, a falta de diplomacia, né, a quebra diplomática vai ser a tônica de 2025, quando passar, né, esse ano nós vamos olhar para trás e vamos nos lembrar de alguns conflitos. Temos, né, um ambiente um pouco mais áspero na Ásia. Então, estamos aqui, carta 6, 26 e 21, um ambiente mais áspero na Ásia. E também em Israel, que a carta 26 ela está dedicada a essa nação. Eu acredito que alguma atitude do próprio governo de Israel venha a ser noticiário, tá? No mundo inteiro, no mundo inteiro. Um acidente gravíssimo pegando um evento público, um acidente gravíssimo acontecendo num ambiente público. Eu acredito que um show. Sabemos também que nós temos, né, o show da Lady Gaga aqui no Brasil. Eu vou ver como é que o oráculo se comporta astrologicamente. As energias são complicadas, são muito difíceis, tá? Aí entra a questão, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que esses shows, eles são muito seguros em termos de policiamentos, em termos de barreiras. A pessoa não pode entrar com vidro, com metal, tem detector de metais, né? Então, há uma segurança muito grande. Sendo que muitas pessoas em uma localidade pequena, aí nós temos transportes, aí nós temos também manifestações que possam ocorrer nos prédios, nas sacadas. Eu consigo perceber hoje algo assim muito quente, tá? Algo muito quente em termos de debate, quem está dentro de casa, quem está nas ruas. E o meu maior medo é um acidente, uma fatalidade com a queda de algum equipamento, sabe? De fato, tá? Os oráculos, eles mostram, inclusive, está me dando a certeza agora, de um incidente gravíssimo acontecendo em uma festividade pública, nas ruas, né? Em um evento público. E um evento que nós teremos aqui no Brasil em breve é o da Lady Gaga. Afe Maria.
até eu chegar na última linha. Na última linha me traz informações do continente europeu, Rússia e Ucrânia, Oceania e de uma forma bem tensa, viu, pessoal? Alguma declaração sai também do continente asiático, tá? Chamando a atenção de todos. Alguma declaração, alguma atitude, alguma campanha virtual. Há mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, antes deles iniciarem essa campanha, mostrando a fabricação de utensílios de luxo na China, eu já havia dito, né, que eu via alguma questão relacionada a guerras culturais, né? Na realidade, meu povo, nós estamos num período de desconstrução muito grande. Vai ter muita gente que é muito iludida, muito ilusionada, que acredita em tudo, que vai começar a ver os seus castelos de areias ruir, né? Então, veremos uma declaração ou alguma campanha cultural, alguma situação saindo da China, chamando atenção. Vejo a China, né, o continente asiático, desculpe, mas a China, em particular, eu vejo ela tendo vitórias, tá? E ficando num patamar, assim, de muita segurança. O jogo apresenta uma situação drástica nos Estados Unidos da América com a morte de uma pessoa. Uma situação drástica nos Estados Unidos da América envolvendo a morte de uma pessoa. Bom, primeiro que na Oceania me saíram cartas que divulgam um período difícil, tá? Então, algum tipo de situação complicada acontecendo na Oceania. Claro, gente, aqui eu não vou entrar nos pormenores de violência, essas questões todas que nós já sabemos que existem em todos os lugares do mundo, a não ser que seja um caso que seja mostrado especificamente, tá? Mas eu vejo um período de tensão na Oceania, tá? Um período de tensão. Eu acredito que haja, inclusive, alguma questão com outros, entre países, né, dentro e fora do continente, que isso venha chamar a atenção de todos nós. Na realidade, é mostrada como uma situação bem extrema, de força, violência e arbitrariedade política. Europa. Continente europeu. Na última vez que eu fiz um jogo, nós vimos que o continente europeu teria um processo que causaria um caos bem generoso e foi mostrada a imagem de um oráculo e nós vimos um apagão que aconteceu recentemente, só que o continente continua, tá? Numa posição de muito desgaste, inclusive a Ucrânia tendo uma perda bem significativa. Inclusive, pessoal, eu gostaria de avisar os desavisados que eu, Sara Saad, eu sou a mensageira. Eu não digo aqui a minha opinião pessoal. Muitos comentários, mas o Zelensky é um homem bom, como é que você fala sobre isso? Eu não estou dizendo nada, não é a minha opinião. Não sou eu quem estou dizendo, são as cartas. As cartas anunciaram um período difícil, inclusive o Zelensky correndo risco de vida, mas isso não sou eu que digo. Então vamos tentar separar a mensagem do mensageiro, né? Até porque eu estou aqui conversando com você. Se você não se agrada desse conteúdo, é só se retirar. Você não vai encontrar um comentário meu num canal de ninguém tentando interferir no trabalho de uma pessoa, além de tudo, principalmente sobre aquilo que eu não entendo, combinado? Então vamos lá. Oceania vivendo aí alguma situação expressiva que pode ser com violência sim, mas eu vejo mais na questão da força, então dá forças até de entidades de governo ou grupos do ilícito, mercenários, né? Enfim, como quiserem chamar, traficantes, não importa, tá? Mas uma expressão de força através da violência e da arbitrariedade, né? A Ucrânia tendo uma perda muito grande, pessoal, tá? A Ucrânia está colocada hoje neste oráculo com uma perda
significativa. A gente pode pensar em mortes de pessoas influentes e importantes. Já foi anunciado pela espiritualidade que Zelensky corre sim risco de vida, tá? A Rússia fechando alianças significativas e mexendo, movimentando tudo isso de uma maneira geral, tá? Então, a Europa continua em um momento de crise. Inclusive, eu vejo perdas significativas para o continente, tá? E sim, pessoal, entre maio e junho, mais tardar julho, nós teremos outro evento sísmico ou geológico, né? Como um terremoto, alguma coisa significativa de grande magnitude, tá? E eu vejo mais um terremoto na Europa, certo? Na Europa e uma outra região, que eu creio que eu já tinha abordado aqui, né? Que obviamente eu falei recentemente relacionada à Ásia, mas o continente europeu está trazendo aí essa questão de perdas, essa situação um pouco mais difícil. Então, você que mora nessas áreas, tentar conduzir a sua vida, se prevenir, pessoal, né? Se prevenir, ter um pouquinho de dinheiro físico em casa é sempre importante. Eu sei que a gente acaba acostumando a pagar tudo no Pix, mas às vezes acontecem coisas, né? Aqui no Brasil são as chuvas e a falta de energia elétrica que acaba atrapalhando, né, a vida de quem está em um momento difícil. Então, se prevenir é a solução, tá? Todos sabem também que eu sou contra estoques grandes. Eu acredito que com muito pouco você possa se prevenir de um eventual problema. Oráculo. Tchau, oráculo. Previsão Brasil e o mundo, oráculo. Tchau. Esse aqui já abriu de uma forma mais difícil, tá? Gente, algum problema no continente africano atingindo mulheres grávidas e ou recém-nascidos, tá? Então, eu creio que um anúncio de uma infecção, ou de uma bactéria, ou de um vírus, ou de uma doença, atingindo especificamente mulheres grávidas e ou recém-nascidos no continente africano. Olha, um fortalecimento, tá? De um bloco econômico. Eu acredito que seja os BRICS, principalmente porque o que me foi mostrado no oráculo é um país asiático fortalecendo alianças com um bloco, uma parceria econômica. Então, acredito que seja a China, os BRICS, né? Então, vejo um fortalecimento. Os BRICS aumentando, crescendo, se solidificando. Eu vejo também que talvez isso que esteja sendo mostrado seja para, enfim, né, uma abertura maior sobre a moeda que o BRICS está criando, ou já criou, gente, me perdoe se já criou, mas eu vejo, mesmo que já tenha criado, tá, um fortalecimento, uma amplitude, um crescimento, inclusive em termos de uso. Eu já disse anteriormente que a moeda dos BRICS ela vai ser popular, tá? Pessoas que viajam, estão em translados, vão usar muito, né, algum recurso. Eu não consigo
enquadrar tudo que eu vejo aqui para poder falar em poucos minutos, tá, pessoal? Mas eu vejo uma popularização, o uso é que venha trazer algum benefício para as nações que fazem parte do bloco, tá? Alguma coisa relacionada a incentivo ou investimento na indústria da aviação. A gente tanto pode pensar em uma comercialização grande de aeronaves. Isso também pode estar associado a países integrantes dos BRICS. Olha, nós vamos ver uma rusga maior entre os Estados Unidos e a Ucrânia nos próximos dias, tá? Uma tensão envolvendo os Estados Unidos e a Ucrânia. Eu vejo que as autoridades ucranianas vão se sentir desmerecidas, desonradas e ou traídas pelo presidente dos Estados Unidos. Isso já aconteceu anteriormente, quando teve aquela reunião do Zelensky e do Trump na Casa Branca, onde houve aquele papelão, né? Que na realidade a gente é até difícil entender qual era o propósito daquele papelão. Eu acredito que algo assim venha acontecer novamente, ou até pior, tá? Porque eu vejo realmente a Ucrânia numa situação bem complicada, no caso, os dirigentes do país, certo? E não é só isso, os Estados Unidos também, de uma certa forma, alguma questão envolvendo o Brasil que pode tomar conta das mídias nacionais e internacionais. Então, alguma situação significativa envolvendo, mais uma vez, ou as bravatas de Trump, né, ou as ameaças, mas de qualquer forma, vocês sabem que isso alimenta as mídias, né? E eu creio que, em relação ao Brasil, tem alguma coisa a ver com importação e exportação, tá, pessoal? Nós sabemos, inclusive, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, né, que o Brasil enviou soja para a China e os chineses estão comemorando, porque até então importavam dos Estados Unidos, e talvez alguma coisa assim comercial entre Brasil e Estados Unidos, tá? De forma negativa. Olha, gente, muita chuva. Muita, mas muita chuva. Nós vamos ver várias localidades no mundo embaixo d'água, tá? Inclusive, pode ser algo a acontecer aqui no Rio de Janeiro, tá? Assim, as perdas por causa de chuvas, eventos naturais e climáticos estão muito fortes dentro deste jogo. E o interessante é que não me mostra uma área específica, né? Quando houve esse apagão na Europa, saiu muito para a Europa e agora não, é para o mundo todo. Então, isso leva à conclusão de que em vários locais, pontos isolados do globo, a gente vai ter algum tipo de problema com chuvas, questões climáticas, né? Neve, enfim, de todas as maneiras, tá, pessoal? Cada lugar dentro daquilo que é possível naquela localidade, obviamente. O sumiço de um oficial russo. O sumiço e ou morte de um oficial russo ou de uma personalidade russa, tá? O interessante é que me mostra uma outra terra, então talvez alguma retaliação a um oficial russo, a um cidadão russo das Forças Armadas em outra nação, certo? Perseguição a cristãos. Perseguição a cristãos. Olha, gente, é vergonhoso, né? Parece que estamos de volta à caça às bruxas.
cantora asiática perdendo a sua vida. Uma cantora asiática perdendo a sua vida. A gente pode pensar em um acidente envolvendo uma banda ou uma personalidade ou até mais um daqueles suicídios misteriosos, tá, pessoal? Mas pegando uma cantora pop jovem asiática. Oráculo. Ó, gente, muita tragédia por causa de chuvas, eventos naturais, tá? Mas muita tragédia mesmo. A gente vai ver muita cena difícil envolvendo a questão climática, tá? De ordem natural. Eu sinto muito. De fato, o que o jogo mostra é bem complicado, bem complicado. Então, quem mora em locais, área de risco, não se arrisque, pessoal. Tá chovendo, não saia de casa, inclusive aqui no Brasil, tá? Por favor. Um atentado contra uma mulher, em um local público, uma mulher famosa, uma mulher conhecida, que vai ser mostrado no mundo inteiro. Acredito que em algum tipo de show, algum tipo de apresentação pública, uma pessoa seja atingida, seja por um objeto que lhe é lançado, seja por alguma questão desse gênero, tá? Uma mulher sendo cruelmente atacada. Esse ataque pode ser virtual também, tá, pessoal? Mas, sinceramente, acredito ser físico, tá? Um atentado contra uma mulher em um show, em uma localidade pública, alguém taca alguma coisa ou dá um tiro, né? Ou, enfim. Mas, olha, grave, muito grave, extremamente grave. Gente, está muito próximo, mas extremamente próximo de uma fatalidade pegando uma liderança global. Não é novidade para você que acompanha esse canal, que sabe que a geopolítica ela vai passar por uma transformação. Primeiro, gente, que essa transformação é tão óbvia. A maioria dos governantes atualmente já tem por aí dos seus 80 anos, ou até mais que isso. Obviamente que nós sabemos que as pessoas vão tendo que diminuir o ritmo, parar, e a substituição ela acontece, seja por um problema de morte ou não, tá? Seja por um problema de morte ou não. Mas eu vejo o falecimento de uma pessoa, que pode ser um assassinato, não necessariamente de ordem natural, mas a gente está no momento, no mundo, de uma mudança que vai ser aos nossos olhos, sabe? A gente vai ver a troca, a substituição dessas grandes governanças que se perpetuam no poder em várias regiões, certo? Então, alguns nomes vão sumir da geopolítica. E olha, não tem como duvidar disso. Ó, o caixão, carta 8 e carta 31, a personalidade. A carta 31 fala do signo de leão, que a gente também pode pensar no monarca, tá? No monarca. Mas eu vejo que entre 2025 e 2026, pelo menos 3 nomes que nós estamos acostumados a ver na geopolítica não venham participar mais. Pelo menos até o final de 2026 a gente vai estar sem essas pessoas no poder, tá?
E realmente as mudanças serão bem significativas, tá? Esse oráculo me aponta, além do risco para eventos naturais, que é de grande proporção, gente. Eu vejo uma enchente assim, nossa, chuvas muito grandes. Nós temos aqui no Brasil problemas com isso, desde sempre e de vez em sempre, né? Não é de vez em quando, é de vez em sempre. E isso dói muito, que a gente vê pessoas perdendo a vida, perdendo tudo que levam anos e anos para construir. É muito triste, localidades que passam por enchente. É dentro da nossa casa que a gente se sente mais seguro. E quando a água entra dentro de um lar, ela tira a base de uma família, porque emocionalmente se perde a tranquilidade, não é mesmo? Eu já falei de uma perca para a Rússia também, né? De uma pessoa na Rússia, de um agente ou de uma personalidade russa. E o oráculo fala aqui de um corte na Rússia, certo? Gente, olha, Coreia do Norte, anota aí, Coreia do Norte, Irã, dois países que pegam ali nas proximidades do Paquistão e da Índia, de fronteira, que não é nem a Índia e o Paquistão, mas outros dois países que fazem fronteira por ali, que também pode ser um quistão da vida, tá? Também vindo para os holofotes, tá? América do Norte, América do Sul, desculpa, Coreia do Norte, tá? As Coreias também. Então tem, assim, fala-me muito esse jogo, né, sobre China e Taiwan, sobre esses conflitos que são históricos e que estão perpetuados ali ao longo dos tempos, tá? Israel, inclusive, eu vejo uma perda significativa para Israel. A questão é que toda perda que Israel tem, esse preço, ele custa muito alto para os palestinos, né? Então, infelizmente, mais uma situação muito complicada. Eu vejo interferências do governo de Israel em alguma questão e muitas manifestações populares, tá? Que estão prestes a acontecer. É realmente um período de tensão energética, nós ainda estamos sobre os influivos dessa oposição de Marte em Leão a Plutão em Aquário. Então, a tensão bélica, a explosão emocional, a expressão de violência, pessoal, o que é dito nos vídeos vale para todo o ano, certo? As mensagens, elas se complementam, elas nos mostram a história a ser contada. Então, pelo amor de Deus, todo cuidado é pouco, tá? Cuidem-se para que você tenha a sabedoria caso haja uma emergência para conseguir agir com discernimento sem perder as estruturas. Isso é muito importante, ok? Eu quero desejar a você muita saúde, muito amor e muita paz. Dizer que eu sou muito grata por ter você aqui comigo, que eu sou muito feliz por ter você aqui comigo. E nós vamos seguir juntos essa jornada, que às vezes é um tanto quanto complicada, através das expressões, né, de violência que a gente vê, de dor que a gente ainda vê em pleno século XXI acontecerem no mundo. Uma questão barbaridades familiares tendem a acontecer com uma maior proporção, tá, pessoal? Violência entre familiares, olha, pais, mães atentando contra os seus filhos, inclusive com abusos sexuais, filhos que matam pais, irmãos que estupram irmãos, infelizmente. Inclusive, eu vejo um caso de feminicídio em Portugal que vai parar as mídias europeias, viu? Então, vamos nos cuidar e tentar fazer a nossa parte, combinado? Salve a sua estrela, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho, gratidão por você estar aqui comigo. Um beijo grande, salve a sua estrela. Tchau. Salve sua estrella, reina